Olá a todos e a todas, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas transmissões. Sintam-se acolhidos pela Sociedade Espírita de Mossoró. É uma honra, é uma alegria ter vocês por aqui, participando conosco, acompanhando as nossas lives. Para nós é motivo de muita satisfação poder manter essa ligação com vocês, esse contato, né? A turma que está chegando, Luiz, Suzaneide, César, quem mais? Celinha, que bom, é de Cláudia, Sandrinha, bom ver vocês aqui, que maravilha, a turma está chegando, vamos iniciar mais uma das nossas transmissões, hoje com um tema interessante. E vocês também vão poder participar, né? Boa noite, Léo. Ele é Liberato. Ah, outro para Marina também. Marília, boa noite. Boa noite, Luciano. Fátima. Pois é, como eu estava dizendo, o pessoal que está chegando agora, uma das coisas que a gente vai perguntar a vocês, o que vocês aprenderam com essa pandemia, né? Que é o tema da noite de hoje. O que eu aprendi com esta pandemia? Na verdade, uma pergunta. E aí nós vamos querer compartilhar com vocês, saber em que campo houve da vida de vocês, em que campo aconteceu maiores aprendizados, né? Estamos aqui aguardando o nosso irmão que palestrará conosco hoje, nosso irmão Igor Mateus, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que daqui um pouquinho ele está chegando, né? Luciano, boa noite, amigo. César Nogueira, muita saúde também para todos nós. Boa noite, Márcia. Obrigado, Marília. Olga, nossa irmã Olga de Natal, lá da Sociedade Espírita de Cultura e Assistência. Então vamos chamar, né? Nosso irmão Igor está por aqui. Entrar na nossa sala. Eita, chegou ele, seja bem-vindo. Boa noite, Denilson. Boa noite. Tudo bom, meu Que amigo? bom, prazer em revê-lo. Como Alegria. diz nossa irmã Maria, quando a pessoa está ausente, a pessoa chega, ela diz: meu irmão, minha irmã estava falando agora da sua elevação espiritual. Que alegria estar aí em Que bom, Mossoró. A prazer é tecnologia nosso. nos permite fazer essa viagem rápida e Exato, chegar aí nessa terra tão querida de amigos queridos. Um não é abraço a isso? todos que já estão conosco, né? Isso. Vamos então, eu estava falando para o pessoal já, enquanto você não chegava, dizer que eles também podem interagir conosco dizendo qual foi o aprendizado que eles tiveram nessa pandemia. Eu estava olhando no calendário, estamos entrando em setembro, já há quase 5 meses que estamos nesse ritmo Cinco de, meses. de mudanças, de readequações, de adaptações. É verdade. Pois E a é, ideia de hoje é essa, é a gente fazer um bate-papo, a gente vai contar muito com a participação de vocês. Eu trouxe algumas coisas aqui de reflexões, proseamos um pouquinho, Denilson e eu, mas a gente vai se alimentar hoje, mais especialmente também, da contribuição de vocês, para que a gente possa aí refletir sobre essa temática e responder essa questão enigmática, né? Que é que aprendemos com essa pandemia. isso. Então vamos aqui antes da gente fazer nossa prece, só uma leitura reflexiva do nosso querido Emmanuel através de Chico Xavier, nessa obra Fonte Viva,
que dá o nome a essa coleção, né, de livros que comentam trechos do Evangelho. E o capítulo é o de número 34, que tem como título Guardemos o Cuidado. Emmanuel começa citando Paulo na sua carta, conforme o registro de Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura que dispõe. Então, uma mensagem bem apropriada, né, para a nossa reflexão de hoje, já que a gente vai falar dessa coisa que contamina, né, a todos nós, esse vírus, e Emmanuel vem nos alertar para termos o cuidado com a contaminação também desses vírus, né, que chega até nós através da própria fragilidade da alma. Né? Tenhamos o cuidado com o mal. Então, meu amigo, vamos unir os nossos pensamentos juntos com os dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, para então rogarmos a mensagem que nos trouxe a reflexão e rogarmos a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, e aos bons espíritos que permitem nesse instante, se permitem estarem conosco, compartilhando das mesmas vibrações de amor, de paz, para que possamos ampliar o nosso horizonte de entendimento e compreensão em torno da realidade da vida que nos cerca. Assim sendo,
Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois muito bem, vamos começar a nossa discussão sobre o que nós aprendemos, né? O que eu aprendi com esta pandemia. Estamos aqui com o Igor Mateus, que é membro da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, está lá na cidade de Natal e recebe, né, aqui os carinhos e os abraços virtuais de todos que fazem a Sociedade Espírita de Mossoró. Com você, Um meu querido. abraço. Um abraço carinhoso a todos. Estamos com Igor Mateus e Denilson também, que vai... Hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui e, principalmente, mais uma vez reforçando, um bate-bola também com vocês aí. A gente vai se alimentar muito das contribuições que vocês também... a gente espera de vocês aí nos comentários, né? A pergunta é emblemática, é enigmática, é provocativa, né, Denilson? O que eu aprendi com esta pandemia? Ela já traz essa provocação e essa reflexão inicial de que nós precisamos parar para pensar nas lições que esse momento tem nos oferecido. Que tudo que a gente realmente não pode correr o risco de deixar acontecer é passar meio que incólume por esse momento, sem ter, de alguma maneira, feito as reflexões necessárias que uma situação como essa, pandêmica, enseja. Nesse novo normal que se aproxima, né, tão falado aí ultimamente, com a superação dessa experiência dolorosa que coletivamente nós estamos passando, a gente não pode correr o risco de permanecer com velhos valores, né? Parafraseando aí o termo, o novo normal tem que nos trazer uma reavaliação de valores e tem que nos oportunizar realmente novos valores. Se a gente passar por esse momento e não entender que esse momento é um momento de um convite à reflexão e ao aprendizado profundo em diversas vertentes, a gente vai ter desperdiçado uma oportunidade que a vida tem nos oferecido, né? Então não é à toa que a humanidade se envolve num processo epidêmico dessas proporções, tornando-se então uma pandemia, uma epidemia que envolve todo o nosso planeta. Então a gente tem que... A primeira provocação é essa. A gente parou para pensar? Talvez a gente tenha vivido tantas emoções, dores, inclusive. Uma boa parte de nós tem uma história mais próxima ou um pouco mais distante com esse momento. Provavelmente alguns de nós que estamos aqui precisamos, entre aspas, nos despedir de algum ente querido, de algum familiar, de algum amigo, de algum parente. E talvez por conta de tudo isso, não obstante esses 5 meses, a gente corre o risco de não ter feito esse momento de parada para pensar assim: o que é que a vida quis me ensinar com tudo isso? Então, tanto eu quanto o Denilson aqui, meus amigos queridos, nós não temos a pretensão de esgotar esse assunto. Porque, de fato, não é uma, não são duas, não são 3 lições, não é, Denilson? É muita coisa. É um processo dessa magnitude, ele enseja realmente muitos aprendizados. A gente tem que começar a debater sobre isso, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Então, a pergunta fica aí fixada, né? Para que a gente Já deixei reflita ela aí sobre ela. prontinha. Adorei isso. Então, assim, vamos começar aqui, a gente vai ficar fazendo um bate-bola, eu e você. E dentro dessa questão da reavaliação dos valores, não é? Uma das coisas que a gente pôde aprender com esse processo, não é? Dessa doença, do Covid-19, foi a valorização do relacionamento humano. A gente teve a oportunidade de se voltar mais para dentro do lar,
e, em alguns casos, inclusive, redescobrir a alegria e a necessidade do cultivo dos relacionamentos. Seja com aqueles em que a gente se viu, entre aspas, constrangido a viver a experiência de uma convivência agora mais próxima, da qual a gente não podia fugir por força do isolamento social, e que, portanto, redescobrimos, né? Precisamos conversar mais com os nossos familiares dentro do lar, precisamos realmente desfrutar da presença deles de uma forma muito maior do que o normal, porque mesmo aqueles que, num primeiro momento, continuaram executando as suas funções, estiveram fazendo isso de dentro das suas casas, pelo menos no primeiro instante, né? Ou então, passamos a valorizar muito mais o outro a partir do momento em que a gente não pôde ter essa convivência mais próxima. Por exemplo, alguns familiares com os quais a gente não vivia, né? Não morávamos juntos, notadamente, muitas vezes aqueles que faziam parte do grupo de risco, a gente teve que se ver naquela situação de estarmos afastados deles. E como foi, entre aspas, também doloroso esse processo, né? De por amor, por um ato de amor, para resguardar aqueles a quem a gente ama, se vê afastado deles. Muitos de nós, inclusive, que contraímos a doença e que tivemos que viver essa experiência de estarmos isolados dentro de casa e não podermos, então, também conviver com os nossos familiares para que eles não se contaminassem. Então, só no campo dos relacionamentos, não é, Denilson? Quantas experiências a gente tem vivido, diversas, uns mais, outros menos, uns viveram algumas dessas que eu falei, outras, mas que mostraram para a gente, no final das contas, essa característica que a gente aprende na doutrina espírita já, quando a gente está estudando lá a lei de sociedade, em que os espíritos colocam para a gente que nós somos seres gregários e que, portanto, nós fomos feitos para viver em sociedade, para estarmos conectados. E o fato de sermos convidados ao isolamento nos fez parar para refletir, ou deveria ter, pelo menos, nos feito parar para refletir na importância do relacionamento, na importância de estar com o outro. O quanto é valoroso o abraço de um amigo querido, coisa que a gente não está podendo fazer ultimamente. O quanto é valorosa a presença, a convivência, né? E o quanto a gente precisa realmente uns dos outros para crescer. Esse é o primeiro ponto. O que é que você acha a respeito disso? O que é que você tem também a colocar dentro dessa questão aí para Esse a gente talvez trocando? seja, né, Igor, um dos pontos que mais cores fortes se pronunciam. Porque, como você coloca, uns tiveram que se distanciar, outros tiveram que viver mais junto, né? Aqueles principalmente nos ambientes domésticos em que a pessoa só chegava praticamente para dormir, não havia uma interação, né? Aquela correria, e agora se vendo na condição de conviver quase que 24 horas. Então isso é desafiador. Outro aspecto também, a tensão que foi gerada nisso quando no princípio se achava que era coisa de um mês. Né? As pessoas estavam nessa expectativa de achar que a coisa ia ser curta, e isso gerou também muita tensão. À medida que os dias foram passando, à medida que um mês foi entrando e começando o outro, é que, como naquela linguagem que os meus alunos também falam, a ficha vai caindo. E a gente vai se dando conta que o processo de fato é sério e que vai exigir um pouco mais de nós. É E que não se verdade. trata de algo passageiro, mas de algo que permanece e exige de nós mudanças posturais muito mais profundas.
Ó, já tá chegando aí, Olha contribuição. aí, olha a Suzaneide aí dizendo pra gente, bem nessa linha do que a gente tá. Muito bom, gente. Vão perdendo a timidez aí, porque a gente tá muito nessa expectativa de ouvir vocês. Então a Suzaneide coloca aí, aprendi a não valorizar coisas banais, desavenças e raivas, muitas vezes fruto de mal-entendidos. Aprendi a ouvir familiares. Então isso é uma coisa que realmente aconteceu bastante. Às vezes, a gente sempre tem a possibilidade de olhar sempre o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Eu sempre gosto de olhar e acho que essa é a vibe, a gente procurar olhar sempre o copo meio cheio. Então a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, mas nesse processo de pandemia, muitas pessoas é, é, tiveram dificuldades de convivência e de fato isso aconteceu. Muitas muitas pessoas que realmente viviam um relacionamento que não era pleno, que era realmente frágil, muitas vezes agora dentro desse momento, o que era uma fuga, porque se saía, porque se ia para o trabalho e tudo, não tinha mais a fuga, e a gente teve realmente casos de dificuldades, né? Mas, por outro lado, quantas reconciliações, e eu acho que vale a pena a gente focar Uhum. nisso. Quantas reconciliações, quantas redescobertas aconteceram de familiares realmente que pela necessidade de estarem juntos, se redescobriram, se toleraram mais, aprenderam assim, à custa, né, muitas vezes da necessidade, a se perdoarem, a serem mais tolerantes, como a Suzaneide colocou, a ouvir um pouco mais o outro. Então, essa é uma oportunidade que esse momento nos ensejou. Então, se por um lado alguns relacionamentos foram desconstruídos e a gente não ignora essa possibilidade, por outro lado, quantos relacionamentos se fortaleceram? Quantos relacionamentos e vínculos familiares, não é? A nossa amiga colaborando conosco, foram reconstruídos, se fortaleceram. Então, esse é o que eu prefiro destacar nesse momento. Uhum. É olhar o copo meio cheio. É claro que isso tudo é sempre uma escolha nossa, não é? Mas foi uma oportunidade que a pandemia nos ofereceu. Se a gente souber aproveitar, a gente está saindo desse momento dentro do nosso agrupamento familiar mais unido, mais fortalecido, compreendendo um pouco melhor o outro, né? Então, isso é uma Isso. das coisas que eu acho que é um aprendizado riquíssimo para aqueles que se disponibilizaram para isso, né? Porque, claro, livre-arbítrio acima de tudo, né? Ó, tem mais duas contribuições aqui, Igor. A Vamos lá. Cibele, ela diz que aprendeu a curtir a própria casa, né? Eles aprenderam a curtir a minha casa. E Simone diz que aprendeu também, né? Corrobora com Suzaneide e a falta do convívio no geral, né? O convívio lá fora. E a gente percebe, né, pegando esse gancho da Cibele, da Simone, que coisas que nós sequer observávamos. Parece que a gente botou aquele óculos que ampliou a nossa visão de perceber nuances da personalidade daquele que está próximo a nós, né? Como você coloca, descobrir qualidades que fulano tinha e você nunca tinha se dado conta disso. Né? Perceber a capacidade de cooperação que surge no meio de tudo isso, esse exercício da solidariedade que começa a partir do ambiente doméstico, né? Porque a gente vê as ONGs, as instituições religiosas trabalhando para atender pessoas que estão mais vulneráveis do que nós lá fora, mas nós esquecemos também que esse sentimento de solidariedade, ele despertou também no ambiente doméstico a partir desse Verdade. regime de que se estamos ali e isso vai durar por mais tempo, então é hora de baixarmos a guarda, de não De ficarmos fato. tão ali
de sobre, né? Aquela coisa do sobre, às vezes esperando um ataque. A vigilância ela vem para nós em outro sentido, nesse aspecto de observarmos melhor, para melhor entender, para melhor compreender. E é isso que talvez tenha, né, nos proporcionado a abrir esse horizonte, né, essa capacidade de observação que a gente não tinha. E É verdade. o dia a dia não nos permitia. E assim, aí vem a Herbênia e diz assim, eu fiz um pouco no sentido contrário, e aí eu até entendo o sentido contrário, mas eu acho que é um contraponto interessante que no final das contas abre para a gente um outro campo de observação importante também, mas que só soma no final. Então a gente falou aqui um pouco até agora do olhar para o outro, né? Claro, de Uhum, exercitar o olhar para o outro, de olhar um pouco mais atentamente, de redescobrir, não é? De conhecer um pouco melhor o outro e de aprofundar relações que, de repente, talvez por conta da correria do dia a dia, estavam meio frágeis, estavam rasas, estavam sem profundidade. Mas a Herbênia traz essa contribuição, a oportunidade também do mergulho dentro de si mesmo, né? Então ela uhum. coloca aqui um pouco do sentido contrário, por ser mãe, casada e... Oi, Denilson, você está me Tulio, ouvindo? tô ouvindo. Só deu um cortezinho, mas tô ouvindo, sim. E agora? Voltou, agora sim. Pronto. Ah, graças a Deus. Fiquei com medo da gente ter aquele outro problema. Eu mudei a internet depois daquele nosso último encontro, porque foi o teste da resiliência. Mas, enfim, É, olhar para dentro de si mesmo, como a Herbênia coloca, não é? Trabalhar o autocontrole, trabalhar o autoconhecimento, também é uma outra vertente importante que a pandemia trouxe para a gente, não é? Então, o olhar para o outro num sentido, o olhar para dentro de si mesmo também, essa autoanálise, contemplar como é que nós estivemos e estamos reagindo a tudo isso. Será que conseguimos cultivar o autocontrole, como ela coloca, a paciência, a ansiedade, todas essas questões que todos, o medo, o receio, como é que eu estou lidando com essa possibilidade de ser contaminado e de poder desencarnar? Quantos de uhum, nós, inclusive, vimos essa oportunidade? Nós temos relatos de amigos e amigas queridas do nosso movimento espírita que contraíram a Covid-19, né? E que depois trazem o seu relato dizendo assim, foi um momento de um profundo autoconhecimento, de uma reavaliação profunda de valores, porque de fato, tal nós espíritas que falamos tanto da imortalidade da alma. É bom a gente falar nisso numa palestra quando isso ainda é uma coisa distante da uhum, gente, que a gente imagina que vai acontecer daqui a, sei lá, quantos anos, mas de repente a gente contrai um vírus para o qual ainda não existe um uhum. tratamento e Só uma travadinha agora, mas estou lhe ouvindo. a gente se vê diante da possibilidade de desencarnar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Como eu, inclusive enquanto espírita, vou lidar com isso, né? Vendo agora, de fato, concretamente, a oportunidade do retorno para a vida espiritual. É um momento de testemunhar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, todas as palestras que a gente ouve, todos os estudos que a gente faz, né? Então eu gostei desse, né, na contribuição das nossas irmãs até agora, essas duas vertentes, né, Isso. Denilson? Olhar para o E outro. tem uma aqui de Marília, Marília de uma cidade próxima, que é Mossoró, que tem sempre acompanhado nossas lives. As mudanças de prioridade acontecem. As saídas vazias e banais foram substituídas pelo convívio mais intenso e prazeroso. Isso é interessante, porque junto com isso é aquele olhar sobre o que nós estamos fazendo com os nossos recursos.
Onde estamos aplicando? Será que eles estão sendo utilizados para nos engrandecer e trazer uma satisfação mais prolongada e permanente? Ou nós estamos distribuindo esses recursos para coisas que são passageiras, que são até mesmo, diria, supérfluas, e que nós não nos dávamos conta disso. E É agora nós verdade. estamos revendo. Né? Eu tive um relato, outra vez conversando com uma amiga, sobre a questão dos próprios utensílios, aquilo que faz parte do nosso vestuário, se percebendo que, de fato, estava ostentando muito, que não precisava juntar tudo aquilo. Ou seja, são tantos detalhes, né, Igor, de aprendizados Muito. interessantes, tantas nuances. Aqui tem também, aproveitando, havia uma lista agora, viu? Você pediu, Tá aí o certo, vamos pessoal. lá. O pessoal era isso que a gente queria mesmo, né? É de Gláudia. Aprendi a prática da paciência, a tentar se colocar no lugar do outro, tentando enxergar além do que se vê. Ou seja, esse processo que o pessoal chama de empatia, né? Você começar a se colocar como observador de você mesmo, né? E observar melhor o outro. É algo também profundamente rico, né? Você olhar pelo olho do outro, se vendo, né? É verdade. É. E Núbia diz assim: eu aprendi a conviver comigo mesma e a me descobrir, a me amar mais a mim do que aos outros, que sinto falta. Ou seja, um processo também, como a Herbênia relatou, né? De introspecção, ou seja, de se dignificar enquanto criatura humana. Né? De fato, né? Então, olha só, meus amigos, quando a gente provoca, quanta coisa surge, né? O Cezino também aprendia a entender e a compreender os outros, a amar É a mais, Cés a orar. Nogueira, nossa irmã Césis. Ah, eu que aqui, Dona Césia, amiga querida. E ela coloca algo aqui que eu gostaria de puxar também, porque foi uma das coisas que eu tenho falado muito. Quando ela diz aqui, aprendi a orar mais e a valorizar mais os familiares. Então, oração. Eu tenho dito, parafraseando Alta de Souza, na sua conhecidíssima mensagem fraterna, que nós aprendemos com esse processo também a redescobrir e a voltar, né, ao nosso templo interno e abandonado. Quando ela Uhum. diz, volve ao teu templo interno e abandonado. Então, quando a gente observa os contextos desses últimos 5 meses, eu me arriscaria a dizer que já há muito tempo, já fazia muito tempo que a humanidade toda não se unia em correntes de orações. Então, a gente ainda está sendo assim, só quando o sapato aperta que a gente corre atrás, né? Mas que seja dessa maneira, por enquanto a gente aprende ainda assim. E, e quantas orações, quantos evangelhos não se instituíram, não é? Quantos momentos de oração nas mais diversas manifestações de religiosidade. Então, essa redescoberta do valor da conexão com Deus, com os amigos espirituais, essa conexão para rogar pelos doentes, que a gente fez como talvez nunca em outro momento a gente tivesse conseguido fazer, né? Verdade. E aí, Esse... da oração, a gente também vê aí a Suzaneide falando também da questão da caridade, da solidariedade, que também começou a ficar em alta. Como é comum nesses grandes momentos de calamidade, né? Os grandes momentos de calamidade, eles fazem a solidariedade brotar. Então, Uhum. quantas pessoas realmente, até porque estavam com tempo para isso, abriram seus guarda-roupas e verificaram quantas coisas tinham ali das quais não necessitavam mais. E aí é como a Suzaneide coloca aí, sente vergonha de ter roupas para além do necessário. Então a gente começou a perceber as pessoas que estavam passando por dificuldades. Então a solidariedade também começou a ficar em alta nesse momento.
E esse é um legado que a gente precisa levar para esse novo normal, para além da pandemia, que a caridade ela continue em alta nos corações nesse novo momento. Mas também foi um outro aprendizado, também foi uma outra lição, essa capacidade de olhar para o lado e ver que tem alguém do lado que necessita. E às vezes o meu supérfluo, coisa que a gente discute tanto, quando a gente está fazendo aquela leitura do item o necessário e o supérfluo do Isso. Lá Evangelho na segundo o lei de, Espiritismo, né? lá nas leis morais, né? A lei de Exatamente. conservação, a lei de destruição. O meu supérfluo pode significar o necessário de alguém, o necessário de muitas pessoas. Quantos movimentos se lançaram para ajudar as pessoas que perderam seus empregos, que estavam enfrentando dificuldades. Então, uma outra coisa bacana que surgiu desse momento, né? Isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Nesse meio do caminho, a gente teve também, né, uma irmã nossa, Simone, pedindo vibrações, né? Rogamos aí aos queridos amigos Isso, da ó. espiritualidade que a envolvam. Certamente um momento como esse é um momento de conexão com o alto, e a gente não tem dúvida que o auxílio, ele verte para cada um de nós que nos encontramos aqui conectados. Não somente entre nós, mas conectados principalmente com os amigos da espiritualidade, os mentores da sociedade espírita, né? Então, Isso. esse é um ponto. Uma outra coisa também, quando a gente fala de leis, que eu acho que é um aprendizado interessante que esse momento trouxe para a gente, né, Denilson? É compreender um pouco mais a lei de igualdade. E que no momento de uma grande calamidade, de uma grande dor que atinge todo mundo, as diferenças, elas desaparecem, né? Porque o vírus, todos nós estivemos e estamos ainda expostos a ele. Ele não faz distinção de raça, de credo, de posição social. Né? É algo que realmente, claro, pessoas em condição de maior vulnerabilidade social e que, portanto, não tinham tantas condições de ter cuidados, os cuidados exigidos, se encontraram mais expostas. Mas quantas pessoas que tinham tantos haveres e tantas condições e que se contaminaram também da mesma maneira e que desencarnaram e que retornaram ao mundo espiritual. No momento da dor, todos nós nos igualamos. E é como se a vida estivesse dando esse recado para a gente. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos iguais. Na hora da dificuldade, na hora da dor, nós nos igualamos. Então, essa compreensão da lei de igualdade também, eu acho que é um legado importante que esse momento traz para a gente. Você não acha? Sem dúvida. Vamos ver aqui. Marília, dentre vários aprendizados, viver o presente de forma mais produtiva e, ao mesmo tempo, menos acelerado. Tem deixado o meu cotidiano mais ativo. Uma simples caixa de e-mail não deixa mais acumular. Então, eu vejo aqui pontos importantes, Marília, na sua fala, que é essa questão do foco, né? Do viver mais o presente, porque o ritmo acelerado nos levava a comportamentos ansiosos praticamente constantes, praticamente permanentes, de modo que você está fazendo uma coisa já pensando em outra. E o contraponto que ela coloca, o fato de ter desacelerado não a fez sentir inativa, ao contrário, fez sentir mais ativa, ou seja, mais produtiva, mais presente, mais plena com as atividades propostas. E isso é muito significativo, porque o objetivo nosso é exatamente esse. Nós estamos numa experiência que é curta, do ponto de vista da imortalidade da alma. Então, viver as coisas sem plenitude não vai funcionar, né? Por isso que as pessoas dizem, a vida passou e eu nem percebi. Né? Exatamente. Eu Corri acho tanto e nem me dei exato. conta.
a gente teve a oportunidade agora de desligar o piloto automático. E que muitas vezes a gente corria o risco de estar vivendo a vida no piloto automático. Sem parar, de fato, para refletir sobre cada momento, sobre cada situação. Muitas vezes aquela luta desenfreada do ter, do acumular, do sobreviver, o trabalho muitas vezes no seu ritmo frenético, e a gente ia se lançando, né? O cuidado de muitas vezes não estar no piloto automático. Quantos de nós realmente não estávamos no piloto automático, acordando todo dia, indo, meio que nesse rolo compressor, e aí de repente a vida dá um freio de arrumação na gente e todo mundo tem que parar. E essa parada forçada, meus amigos, nós não podemos correr o risco de achar que essa parada forçada foi à toa, foi obra do acaso. Essa parada forçada é um recado que a vida nos dá, que o Cristo, como grande governador espiritual do nosso planeta, nos dá. Assim, ó, vocês precisam desse freio de arrumação aqui, falando bem nordestinamente, no popular. Vocês precisam desse freio de arrumação aqui. Porque talvez, de fato, como os nossos irmãos têm colocado aqui de forma muito bela, vocês estejam dando muito valor ao que é transitório e estejam deixando de prestar atenção ao que é permanente, ao que é eterno, ao que sobrevive à morte. Então, esse momento e essa oportunidade de reavaliar os valores e de sair do modo piloto automático na vida, para poder estar mais consciente, né? Nesse novo momento que a gente tem de agora para frente. Você falando aí dessa questão do correr, do se dedicar, eu estava me lembrando aqui de uma cena do filme. Eu assisti, depois de muitos anos eu reassisti. É o Mágico de Oz. Eu não sei se você lembra, se o pessoal daqui que está nos assistindo vai lembrar. A cena do Homem de Lata. Porque o filme é 1939. Ou seja, já tinha passado aquele momento da Revolução Industrial, já estava na segunda revolução, o processo de industrialização muito forte. E esse Homem de Lata era a própria representação desse momento. E ali, quando a menina Dorothy vem já com os amigos, né, o espantalho, e na estrada dos tijolos amarelos, ela encontra esse homem completamente paralisado, né, com o machado na mão, porque se dedicou tanto ao próprio serviço, esqueceu de si próprio, veio a chuva e o enferrujou completamente. E ele então se viu ali paralisado diante daquela situação. E aí quando ela se aproxima, ele está pouco movimentando a mandíbula pedindo algo. E a solução estava ali, a poucos metros dele, só que ele não podia alcançar devido à sua paralisia. E era o óleo, exatamente o óleo. E ela então pega esse óleo e começa a colocar nas articulações dele. Ele começa a se mexer e a falar e tudo. Aí bate assim no peito dele, né? Aí diz, pronto, perfeito. Aí ele diz, não, depois que ele termina, né? Perfeito, não. Aí ele diz, bata aqui. E quando ela bate, está vazio, né? Ou seja, a gente se preocupa tanto com as aparências exteriores e quando ele pede para bater no peito dele, está completamente vazio, né? Porque ele desejava sentir coisa que ele, como homem de lata, como uma máquina construída, não sentia. Ou seja, agora a gente está se vendo nessa condição, né? De olhar para dentro e perceber a necessidade de preenchimento, né? Ou seja, os homens de lata aí trabalhando, hoje seriam os robôs, né? As máquinas, não mais o homem de lata da década de 30, mas agora os robôs, a inteligência artificial, e a gente está se percebendo cada vez mais carente desse preenchimento interior. Então esse é o momento, né? Como diz aquele... eu acho que é Alta de Souza, né? Eis o teu momento de servir, que é
o santo momento de servir que ela encaminha a Divaldo. É E é a verdade. oportunidade grandiosa que estamos vivendo, né? Tendo a oportunidade de vivenciar aqui na Terra. E assim, meus amigos, a gente nem de longe vai esgotar aqui todas as perguntas que a gente podia fazer. Elas, de fato, embora algumas delas que a gente está colocando aqui sejam coletivas, digam respeito a grande parte de nós, há muitas outras reflexões de cunho muito pessoal, não é, Denilson? Uhum. Experiências realmente próprias de cada um de nós. E embora as lições coletivas, tenhamos a certeza que cada um de nós tem as suas lições individuais também, e a pergunta segue emblemática, fixada aí, e de fato, a cada dia, aliás, porque esse é um dos grandes requisitos do processo de autoconhecimento, a gente deve procurar fazer essa pergunta, né? Não somente agora, com foco na pandemia, mas passado esse momento que a gente vai superar, a cada dia, o que eu aprendi hoje? O que a vida quis me ensinar? Quais foram as oportunidades de aprendizado que eu tive? A cada momento de felicidade ou de infelicidade, o que eu aprendi com esse momento? Quais foram as lições que a vida quis me ensinar com isso? Afinal de contas, todos nós, todos, sem exceção, somos alunos matriculados na escola da vida, com o objetivo de crescermos espiritualmente. Crianças espirituais, como eu gosto sempre de dizer, crianças espirituais, caminhando na direção da busca da plenitude, da maturidade espiritual. E as circunstâncias da vida são lições pelas quais a gente precisa passar. Cada uma delas, das menores às maiores, tem algo relevante que a gente precisa aprender, que a gente precisa internalizar dentro de nós. Essa pandemia foi só um grande momento coletivo que tornou essa reflexão que nós estamos fazendo mais clara, mais necessária, mais urgente. Não é a primeira. Não é a primeira. Eu vou pedir licença rapidamente para fazer também uma propaganda aqui da Revista Espírita Sim, do ano senhor. de 1868. Nessa edição, no mês de novembro de 1868, nós vamos encontrar um artigo, né, que Allan Kardec coloca na Revista Espírita, abrindo a edição de novembro de 1868, chamada Epidemia da Ilha Maurício. Eu vou deixar como dever de casa para vocês. Isso lá pelos idos dos anos de 1867, quando Allan Kardec escreve esse artigo em 68, ele diz que já são 2 anos em que aquela ilha se via acometida de uma verdadeira epidemia que dizimou grande parte da população que habitava aquela localidade naquele momento. E aí os espíritos depois vão trazendo as suas reflexões. Há uma mensagem do Dr. Demeur, ou algo muito parecido com isso que o meu francês não permite pronunciar Sua adequadamente. reencarnação como francês, você não está lembrando de nada de lá, não. Não, eu ainda não consegui. E aí, esse nosso orientador espiritual, depois que eu recomendo que vocês leiam um artigo, eu faço um destaque quando ele diz aqui, fazendo a evocação a tudo que aconteceu e que vinha acontecendo lá naquela ilha. Seria desejável que a lembrança dessas cenas lúgubres se gravasse de maneira indelével em seus espíritos e os obrigasse a modificar a sua conduta, retificando suas crenças, porque devem estar bem persuadidos de que o equilíbrio não se restabelecerá de maneira completa, senão quando os espíritos estiverem tão despojados de sua iniquidade
que a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios que provocaram o nascimento e o desenvolvimento do mal. Então, o nosso universitário aqui puxa as nossas orelhas. A época e a reflexão é extremamente oportuna ainda atualmente, demonstrando que uma situação como essa, de uma enfermidade física que se estabelece, ceifando muitas vidas e tomando conta de uma grande região, como uma epidemia e mais ainda como uma pandemia, não acontece senão como um elemento que mostra para a gente que há uma enfermidade muito maior, que essa sim precisa ser tratada, que é a enfermidade moral. Um momento como esse não se estabelece em uma coletividade planetária sem que realmente a gente precise refletir que há uma enfermidade de base que, enquanto sociedade, a gente precisa se libertar dela. A humanidade está doente. Mas a humanidade não está doente, seja pelo vírus que acometeu as Ilhas Maurício, à época do século XIX, ou agora no século XXI, o coronavírus, se realmente nós, enquanto humanidade, não estivermos necessitando dessa lição. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O que é que a gente precisa mudar dentro de nós? O que é que precisa estar estabelecido dentro de nós, enquanto coletividade? Qual é a razão de ser desse vírus ter se estabelecido no nosso mundo e ter realmente operado transformações que a gente não imaginava que acontecessem? Quantas pessoas imaginariam, né, que um ser tão microscópico como esse seria capaz de parar o mundo? Para fazer com que a gente tivesse esse freio de arrumação que a gente falou. Aí no final da mensagem, só para fechar, o espírito do Dr. Demeure diz o seguinte: seria desejável, não sou eu, é o espírito aqui, qualquer coisa, depois vocês leiam o artigo, podem até fazer uma prece, encaminhar para ele pela força do pensamento e dizer: poxa, meu amigo, você pegou pesado, hein? Mas ele coloca de forma emblemática no final da sua mensagem: seria desejável que os habitantes de Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Vou repetir. Seria desejável que os habitantes de Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Mais uma vez, Revista Espírita, 1868, abrindo a edição de novembro. Isso. Parece você acessa gratuitamente, né, Igor, essa revista pela página da Federação Espírita Brasileira na internet. Exato. Está lá. A gente também consegue acessar e fazer pesquisas através da contribuição do nosso querido Cosme Massi, lá na Kardecpedia também. Isso. Né? E cala profundamente nos nossos corações, né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas há pouco menos de 2 séculos e parece que, de fato, algumas lições que a coletividade terrestre precisava aprender não foram suficientemente internalizadas, porque agora a epidemia se estabeleceu não apenas em uma ilha lá do continente europeu, mas partiu do continente asiático e tomou conta do mundo todo. Mas teve uma mensagem nesse processo da pandemia também que me fez refletir muito, Denilson. Eu não vou me lembrar. Nós estamos... falta 6 minutos, viu? Você controla aí, viu? Senão a gente vai aqui, que quando a prosa é boa, a gente não vê o tempo passar. Faltam 6 minutos. É rápido. É uma mensagem que vai falando sobre o vírus e com que potencial esse vírus parou o mundo, fez com que indústrias parassem, com que o mercado parasse, com que a economia parasse, né? E aí no final da mensagem diz mais ou menos assim: um homem só, né? Um homem só, de onde tudo começou, foi o vetor transmissor para que tudo isso acontecesse.
E aí ele termina no final, a mensagem termina no final, dizendo assim: dessa vez foi com o vírus errado. Imagina quando for com o vírus certo. Imagina quando for com o vírus do amor. Quando a gente tiver essa mesma capacidade de envolver o mundo, não com um coronavírus, mas com o vírus da gentileza, mas com o vírus da solidariedade, mas com o vírus da fraternidade, do perdão, do amor, nós temos esse potencial. Então há também essa mensagem subliminar que a vida está nos mostrando enquanto humanidade nesse momento. Nós temos o grande potencial disseminador. Nós temos a capacidade de envolver o planeta. Basta a gente começar a fazer as escolhas corretas para que a gente contamine, positivamente falando, esse mundo com o vírus certo. E aí, quando isso acontecer, a transição planetária, sabe aquela transição planetária que a turma fala? Vai deixar de ser uma promessa e vai ter se concretizado. Essas são algumas das muitas reflexões que a gente pode e deve fazer com esse momento. A gente tem que parar para pensar, parar para refletir. Tantas outras coisas a gente podia fazer aqui, não é? Mas fica o convite aí para os nossos amigos. Respondam depois nas redes sociais aí da Sociedade Espírita de Mossoró. Coloquem aí depois no post onde a gente fez a divulgação desse momento. Compartilhem conosco outros aprendizados que vocês tiveram, porque juntos, a partir da experiência de cada um, a gente vai podendo ter a condição de viver essas lições, né? Que a gente possa ser agora, que a gente possa ser cada vez mais os bons alunos, né, Denilson? Os bons alunos. Que essa prova, que dela a gente de fato saia mais fortalecido, saia melhor, saia mais reflexivo e mais consciente da responsabilidade que a gente tem de transformar esse nosso mundo em um mundo melhor de se viver. Pois é, tudo parte de nós. Bom, só faltam 3 minutinhos, a gente fica aqui, né, nesse momento que resta para não deixar o Instagram tirar a gente do ar sem agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, nossas irmãs que cooperaram bastante, aqui a Marília, Ed Cláudia, Suzaneide, Thaís, César Nogueira. A participação feminina foi grande, viu? Graças a Deus. Quem mais? Marília, já falei. Então, Simone. Então, que bom, né? Que esse momento ele suscitou a tantas reflexões e permitiu também as pessoas compartilharem isso. E a ideia é essa, é sempre estar suscitando para que, de fato, quando a gente verbaliza, a gente aprende mais, né? Quando a gente reflete em coletivo, o aprendizado ele se multiplica. Verdade, de fato. Então, meu amigo, eu pediria a você, em nome de todos nós que estamos aqui, de proferir a prece de encerramento. Só temos 2 minutinhos. E Então, dizer o nosso muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço e nós estendemos então a nossa gratidão, Jesus querido, a Ti, Mestre amado, pela oportunidade renovada de nos encontrarmos juntos, conectados, unindo os nossos corações ao Teu coração. Nós somos os alunos, Tu és o nosso Mestre. Permite, Senhor, que de forma renovada nessa noite, reforcemos as nossas disposições de colocar em prática as Tuas lições. O Teu Evangelho, que já há 2 milênios é o roteiro seguro para que nós possamos viver esse reino dos céus aqui na terra, do qual Tu já nos falava no momento em que nos legava as inesquecíveis lições do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, fortalece-nos e envolve-nos a todos. Graças a Deus. Que bom. Um beijo, meus amigos. Abraço, querido. Beijo a toda sua família, seus amigos que estão por aí. Que seja extensivo aos nossos companheiros da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.
né? Que assim seja. Usamos todo o tempo que o Instagram nos deu, né? Muito bem. Que bom, deu tudo certo. Um abraço, Um tchau. abraço, Denilson. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau.